Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo Vieira, do Investidor de Sucesso, e nesse vídeo eu vou falar sobre análise técnica ou análise gráfica. Como que funciona, o que que é, para que serve, tá? Então, o que que é análise técnica? Análise técnica nada mais é do que o estudo dos gráficos, dos preços de qualquer ativo, como das ações, por exemplo. Então, com isso a gente consegue enxergar num desenho, né, num gráfico, e tentar entender o que está acontecendo e o que possivelmente pode acontecer com a ação, né, ou qualquer outro ativo, pode ser uma commodity, enfim, um índice, né? Então, aqui, por exemplo, na tela a gente tem o gráfico da Cielo, né, das ações da Cielo, e primeira coisa, né, que se tem que entender na análise técnica, o que são essas barrinhas, né? Eu vou aproximar aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, por exemplo, conforme está configurado aqui nesse software, quando a barra é branca, significa que o preço subiu nessa barra, e quando a barra é preta, significa que caiu. Tá? E o primeiro tracinho significa o preço, a cotação, que a ação abriu o dia, começou a negociação, né? Aqui então, por exemplo, as ações iniciaram o dia valendo 50, aqui no dia 2 de maio, começaram sua cotação a aproximadamente 53,20 e ela fechou a 54,01, tá? Ou seja, houve uma alta aí nesse dia. Então, o primeiro tracinho é onde abriu, o segundo é onde fechou. Quando é branco, o candle ou a vela, que a gente chama isso aqui, tá? Quando o candle é branco, significa que foi de alta, ou seja, abriu na de baixo, fechou na de cima. Quando o candle é escuro, significa que ele abriu na de cima e fechou na de baixo. Tá? E essa sombra, que a gente chama que essa linhazinha fina em cima e embaixo, significa a máxima e a mínima do dia. Ou seja, aqui provavelmente ele abriu aqui às 10 da manhã, 53,20, ele caiu um pouquinho até 53,02, chegou a subir até 54,41, recuou e fechou o dia a 54,01. Tá? Então, com isso, a gente consegue entender mais ou menos o que aconteceu no dia. Então, vamos ver esse exemplo aqui do dia 30 do 4. Ela abriu aqui a 51 e fechou a 53,10, ou seja, subiu direto e fechou aqui em cima com mais ou menos 4% de alta. Né? Nesse dia aqui anterior, dia 29 do 4, ele abriu aqui, ou seja, o candle é escuro, ou seja, ele caiu nesse dia. Então ele abriu aqui, chegou a subir um pouquinho, 0,65%, depois até 52,74%, depois ele voltou a cair, chegou a cair quase 3% até 50,87%, depois subiu um pouquinho e fechou aí em queda de 1,78% a 51,45% a cotação. Né? Então, com isso você consegue entender o que é cada barrinha dessa, o que é cada candle desse. Né? Então, isso a gente pode selecionar aqui no programa, se isso, cada barra é um dia, é uma semana, é um mês, é um ano, é 15 minutos, é 60 minutos. O gráfico mais comum de se usar é o gráfico diário, né? Cada barrinha é um dia. Então a gente pode aproximar e afastar. Afastando, o que a gente vê aqui? No gráfico a gente vê claramente, né? Aqui em outubro ele começou a subir um pouco, houve uma queda forte, voltou a subir. Depois, no mês de novembro, né, cada linha dessa separa um mês, ele teve aí uma alta considerável. Então, você veja que aqui uma alta, aqui ele passou um longo período entre vai e vem, que a gente chama mercado de lado, depois voltou a subir. Então, o gráfico, você olhando, você claramente enxerga o que está acontecendo. A ação vem subindo, vem caindo, vem de lado, ou seja, é muito fácil você visualizar o que está acontecendo com a ação. Né? E em determinados tempos gráficos. Né? Então, por exemplo, aqui a gente está olhando de outubro de 2012 até maio de 2013. Se a gente quer pôr um gráfico mensal, ou seja, cada barrinha é um mês, a gente vê aqui desde 2009 com facilidade, ou seja, uma alta forte em 2011, 2012, 2013, né? Então, a gente vê que ficou mais ou menos lateral aqui em 2009, 2010. Então, ou seja, num prazo de anos, a gente vê com facilidade o que aconteceu com as ações
da Cielo, que foi o nosso exemplo aqui, tá? Então, ou seja, ele vai permitir, tá, principalmente entender o que está acontecendo, tá? Ele não é para gráfico, não é para prever futuro. Gráfico é para entender o que está acontecendo, tá? Claro que aí a gente encontra tendências, né, nos ativos dentro do gráfico, né? Então, por exemplo, vamos ver alguma ação aqui, por exemplo, aqui a Alpargatas, né? Então, ele, por exemplo, se vê claramente uma tendência de alta, né? Desde que de abril é uma ação que entrou aí num forte movimento de alta. A gente vê aqui um fundo imobiliário, tá? Funciona para qualquer ativo, análise técnica. Então, a gente já vê aqui claramente uma tendência de queda. Então, ou seja, você bate o olho e você entende o que tem acontecido aí com as ações, né? Então, o gráfico ele permite isso, a gente entender rapidamente isso. Agora, existem padrões, tá? Existem padrões que as ações seguem, tá? Que o gráfico segue, que sugere uma maior possibilidade de alta ou de baixa, né? Então, ele dá muitas vezes a possibilidade de você medir, não, agora aconteceu determinado movimento, tem mais chance de subir ou tem mais chance de cair, sem garantia nenhuma, mas te dá uma probabilidade. E aí isso pode te ajudar numa tomada de decisão, né? Você tem, você tem duas boas empresas que você quer colocar na sua carteira, e aí as duas empresas são boas, apresentam lucros consistentes, têm bons fundamentos. Uma se encontra em clara tendência de alta, a outra não. De repente, então aqui não está, tem alguma coisa prejudicando a cotação dessa ação que não sobe. Então, de repente, você pode comprar um ativo, uma ação que está em tendência de alta, por exemplo. É só um exemplo, tem diversos cenários. Então, a análise técnica auxilia muito a gente a tomar decisão e a entender o que está acontecendo. No próximo vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre análise técnica, dar alguns detalhes, alguns parâmetros a mais. Tá legal? Então, se você gostou, por favor, deixe seu comentário aqui abaixo e até o próximo vídeo.